Noutros lugares, sobretudo nas muralhas e nos arcos das pequenas pontes sobre o Tiropeu, viam-se sentenças mais atrevidas, quase sempre contra o jugo dos odiados romanos. Pôncio, cativo, Pôncio, o mau, parodiando o insulto que os habitantes de Capri dirigiam ao perverso imperador então reinante, Tibério. Pôncio, o escravo de Sejano, Saduca e Judas de Gamala não estão mortos, soldado, referindo-se sem dúvida aos legionários de Roma, a tua vida vale 10 asses. 2. Este não era, naturalmente, o único meio de expressão do povo. Além dos arautos oficiais, as notícias voavam de boca em boca, graças aos vendedores ambulantes, bufarinheiros e mendigos errantes. A fonte ou o poço públicos, onde iam regularmente as mulheres e os rebanhos, eram outros dos focos da informação em toda a Palestina. Esta forma simples e rápida de difundir as boas e más notícias era conhecida por uma expressão muito plástica: a asa do pássaro. Naturalmente, suspeitei desde o princípio que a autoria de semelhante canalice podia estar ligada, direta ou indiretamente, ao sumo sacerdote e aos seus fanáticos saduceus. Entre os rumores que cruzavam Jerusalém de ponta a ponta desde as primeiras horas da manhã de domingo, havia um que apresentava especial afinidade com o grafite em questão, o que assegurava que os discípulos de Jesus haviam roubado o cadáver do rabi, aproveitando o fato de os guardas terem adormecido. Bastava ouvir aqueles boatos e comentários dos cidadãos, judeus ou gentios, para ver que só acreditavam naquelas notícias os de má fé. Nem o mais ingênuo na cidade admitia que a legião romana pudesse ser ludibriada de maneira tão grotesca. Mas a campanha de intoxicação, como se diria no século XX, fora meticulosamente planificada pelo Sinédrio. Ou, para sermos mais exatos, pelos leais a Caifás e seu sogro. Aquela nova medida de desprestígio público de Jesus e da sua gente nasceu certamente na reunião realizada na tarde anterior e da qual nos informara José de Arimateia. Não me enganava. À medida que fui avançando para a parte alta da cidade, outras pinturas recentes, nas paredes do terreiro de xisto, na parte baixa do grande muro ocidental do templo e na rua dos pórticos do mercado de cima, vieram confirmar a minha convicção. O povo, à medida que as ia descobrindo, amontoava-se perto delas, divertindo-se e engalfinhando-se em várias discussões violentas. Também não é verdade que todo o povo estivesse contra o Galileu. Nas discussões havia opiniões para todos os gostos. Algumas, muito corajosas e sensatas. Perante o argumento da vigilância romana, numa fuga vergonhosa para os da fortaleza Antônia, a maioria ficava calada, reconhecendo que era tudo muito estranho. Mas o medo, como em todas as épocas, era livre, e a maioria não tinha um menor desejo de perder a vida ou o seu patrimônio para defender uns galileus esfarrapados. Esta era a expressão mais repetida nos grafite que cheguei a ler. Numa das minhas ligações à nave, o Papai Noel confirmaria que um fariseu com o nome de Saduca e um tal Judas de Gamala, chamado o Galileu, ambos simpatizantes ou membros do grupo de extrema esquerda dos zelotas ou zelosos, incentivaram uma revolta contra os romanos no ano 6 da nossa era, por motivo, segundo a Guerra dos Judeus, e em 118, de um recenseamento. O motim foi esmagado, mas os zelotas, que contavam com a simpatia do povo, continuaram a praticar o terrorismo individual e a guerra de guerrilhas. Feriam e matavam os infiéis e traidores, armados com um punhal que os latinos chamavam sica. Daí derivou o qualificativo sicários. S. Paulo conseguiu escapar por pouco. Atos, Chile, 14. N. Do M, este grafite talvez procedesse de uma época anterior. Possivelmente do reinado de Augusto, durante o qual a paga diária de um legionário romano era idêntica à estabelecida por César. 225 denários anuais ou equivalente. 10 asses por dia. Tácito, An. e 17:6, explica que a revolta dos soldados no ano 14 foi devida a esta paga tão baixa. N. Do M. O nagar, designação em aramaico do carpinteiro de obras externas ou, mais genericamente, do construtor de casas da Galileia, dizia uma daquelas inscrições, não morreu, e numa mordaz segunda frase mal intencionada esclarecia-se:
Está convalescente no lago, onde aparecerá as rameiras e a bastardos. Não há dúvida que os inimigos também tinham conhecimento das notícias sobre uma futura presença do Filho do Homem nas terras do norte, precedendo os céus. Os andrajosos galileus, dizia outra, roubaram o seu rei. Roma sabê-lo. Ladrões. Impuros. A sombra da lei perseguirá os andrajosos filhos do círculo dos gentios. Assim era também conhecida a Galileia, talvez me tenha entretido excessivamente. Mas, na minha opinião, valeu a pena. Destas expressões nos muros da cidade santa também nada dizem os evangelistas e, no entanto, foram mais um fator, e de clara importância, na difusão da maior notícia de todos os tempos. Os amigos e os fiéis a Jesus de Nazaré souberam desde o princípio dessa suja manobra do Sinédrio, e isso contribuiu também para aumentar o medo e para continuarem, no caso dos 10, no andar de cima da casa dos Marcos, sem se atreverem a sair à rua. Pouco antes da hora terceira, um dos sentinelas do parapeito oeste da Antônia escoltava-me até o túnel da fachada principal da fortaleza. Ali, junto ao posto da guarda, voltou a repetir-se a cena que eu vivera com José de Arimateia no meu primeiro encontro com o procurador. Um optio consultou a tabuinha encerada em que registravam os nomes dos visitantes do dia, bem como as audiências previstas, e, com um sorriso, antecipando-me as intenções do romano, entreguei-lhe o meu cajado e levantei os braços para a revista de rotina. Desta vez não foi necessário. Na boca do túnel distingui a robusta figura de Cívilis, o comandante da guarnição. Saudou-me com o braço estendido e o optio, condescendente, franqueou-me a passagem, dizendo-me que estava tudo bem e que podia passar. Cívilis, sem capacete e sem a cota de malha, protegia-se do frio da manhã com a bela e longa capa cor de granate. Nunca o vi sem armas. A espada do lado esquerdo, ao contrário da tropa, e um pequeno punhal com um cabo em forma de antílope em pleno salto. Percebeu os sinais do meu hematoma, mas, discretamente, nada perguntou. E atravessamos em silêncio o pátio quadrado de tão tristes recordações. Tudo transpirava rotina. Os soldados da infantaria que não estavam de serviço reviam, como noutras ocasiões, os seus uniformes. Alguns, com a simples e curta túnica vermelha de lã ou abrigados com os seus pesados capotes de campanha, jogavam aos dados nas lajes de dura pedra calcária acinzentada. Desta vez não havia cavalos junto à fonte da deusa Roma. Ao passar junto do marco de pedra ao qual Cristo fora amarrado, revi as imagens dos açoites, com o estômago às voltas. Ao pé da polida escadaria de mármore branco que conduzia ao vestíbulo e ao gabinete oval de Pilatos, o centurião cruzou-se com outro oficial. Cívilis bateu amistosamente na couraça musculada de couro com seu inseparável intis ou vara de videira e o camarada deteve-se. Em latim e com evidente satisfação, recordou-lhe que tudo devia estar preparado para a marcha do dia seguinte. Alegrei-me pela oportunidade da minha entrevista. Pelos vistos, concluída a festa judaica da Páscoa, o procurador e as forças que o acompanhavam regressavam a Cesareia, sede do representante de César naquela área da província da Síria, a qual pertencia à Judéia. Surpreendeu-me não ver as sentinelas junto à porta lavrada do gabinete do governador. Eu pensara até aquele momento que seria lá o nosso encontro. Cívilis, quando se percebeu da minha atrapalhação, fez-me um sinal. Eu segui-o até o fundo do vestíbulo retangular. Ao chegarmos à parede de mármore cipriota do lado direito, colocou-se em frente de um singular adorno. Um escorpião de bronze, com cerca de 40 centímetros de comprimento, cravado na parede com uma grossa barra cilíndrica de ferro que o mantinha ligeiramente separado da superfície da parede. Representava o 8º signo do zodíaco, o do imperador Tibério. O oficial agarrou na cauda do brilhante aracnídeo e puxou-a com força. O bloco de mármore rangeu e, admirado, vi como uma parte da parede girava sobre um eixo oculto, deixando a descoberto uma portinhola de apenas 1 metro de altura. O oficial dispôs-se a entrar. Olhou para mim, como único esclarecimento, comentou: "Coisas do velho Herodes." E um negro túnel surgiu diante de nós.
Enquanto penetrávamos no passadiço escuro, com o queixo quase colado às coxas, pensei que as palavras de Civilis se referiam a alguma extravagância de Herodes, o Grande, que foi quem remodelou a Antônia sobre o velho castelo dos Asmonianos. Aquele invento de uma porta secreta só podia ser coisa do criado e do meu. Assim que entrei no túnel, pareceu-me ouvir atrás de mim uma rápida sucessão de cliques. As trevas e a estreiteza daquele lugar não me permitiram descobrir a origem do ritmado ruído metálico, mas deduzi que se tratava do mecanismo para fechar a parede. Talvez um velho sistema de roldanas e pesos que, assim que se abre o alçapão, reage automaticamente, começando a fechar gradual e inexoravelmente. Quando já tínhamos percorrido uns 20 metros, meio asfixiado pela falta de oxigênio, uma pancada seca ressoou no úmido corredor. A parede acabava de voltar à sua posição original, sepultando-nos. O fato de o centurião não ter se detido nem ter feito qualquer comentário tranquilizou-me relativamente. Aquele não era o lugar mais apropriado para terminar os meus dias. Mas os meus receios dissiparam-se imediatamente. Civilis parara e eu, estupidamente, fui tropeçar nele. Não disse nada. Abriu uma portinhola de uma madeira fraca e carunchosa, e a luz feriu-me os olhos. Quando consegui levantar-me, estava atrás de uns grossos cortinados de cor púrpura. O oficial deixou-me passar e entramos numa espécie de sonho. Jamais pude imaginar um luxo semelhante. O passadiço secreto conduzira-nos a uma sala quadrada, uma espécie de tetrástilo, a céu aberto e com umas 200 colunas semi-salientes numas paredes das mais variadas e refulgentes tonalidades. O teto era formado por largas lonas púrpuras com cerca de 20 metros de comprimento, estendidas de uma coluna a outra,